Como vai? Hoje iremos falar sobre casamento. Que tema, hein? E eu vou usar a palavra de Deus, a Bíblia, para tratar acerca desse assunto. Eu tenho falado em vários lugares a respeito de famílias e geralmente eu ministro uma palestra sobre casamento. Eu queria usar um texto muito conhecido, o primeiro casamento da história da humanidade. Esse texto encontra-se em Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante. Eu vou fazer a leitura para que você possa compreender um pouco acerca dessa história. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome como desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Olha aí, coisa interessante. Eles dizem que aqui foi a primeira cirurgia realmente da história da humanidade, a primeira anestesia geral. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O casamento é algo que tem que estar muito claro na nossa mente. Nós temos que ter entendimento acerca disso. Porque, de alguma forma, grande parte das pessoas irão passar por isso. Pelo casamento. O casamento não é algo feito pelo homem. Não foi o homem que inventou o casamento. Quando você lê a palavra de Deus, nos diz que foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Ou seja, antes que houvesse Estado, antes que houvesse religião, antes que houvesse igreja, Deus instituiu o casamento. Nos conta aqui a história, o relato bíblico, que Deus fez unir no jardim, um lugar maravilhoso, um lugar com os melhores pomares, um lugar onde tinha as melhores cachoeiras, um lugar belíssimo. E Deus ali colocou o homem. Deus criou Adão, de acordo aqui com o nosso relato bíblico. O fato é que Deus percebeu que faltava algo para Adão. Não foi Adão que disse, Senhor, eu quero uma esposa. Não. O texto nos diz que Deus viu que o homem precisava de uma auxiliadora, aquela que fosse idônea. O que significa isso, idônea? Aquela que olha nos olhos, aquela que é igual, aquela que seria bênção na vida de Adão. Interessante é que quando Deus fez com que Adão adormecesse, ele tirou uma de suas costelas. Nos diz aqui o texto. O original que foi escrito na língua hebraica traz a ideia de lado. E aí muitos estudiosos trabalham com a seguinte visão. Deus não tirou a mulher dos pés para ser pisada pelo homem, mas Deus também não tirou a mulher da cabeça para que ela governasse a relação. Pelo contrário, Deus tirou ela do lado, no sentido de que é andar lado a lado, ser uma companheira, uma auxiliadora idônea. Nesse texto nós temos vários princípios para o casamento. O que você tem que entender é que o casamento é algo que é bom para o homem. Por quê? Foi dado por Deus. Embora nós vivamos em um país, um mundo todo, onde tem sido bombardeado essa instituição, nós percebemos que, na verdade, é plano de Deus para o homem. Diz o texto que Deus é que teve essa ideia. E diz a história que Deus trouxe Eva até os braços de Adão. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda nesse dia é que o casamento é um presente de Deus para a sua vida. Eu vi um autor dizendo que da mesma maneira que um pai conduz uma noiva até o altar, Deus conduziu Eva até os braços de Adão. Que coisa maravilhosa, não é? Foi um presente. E a Bíblia nos ensina que aquele que encontrou uma esposa alcançou graça diante do Senhor. Que coisa linda! Então, todos os dias, ao deparar com lutas, com dificuldades dentro da sua relação conjugal,
Lembre-se disso, o seu casamento é um presente de Deus. Olhe para sua esposa e diga assim: Deus, obrigado pela minha esposa. Olhe para o seu marido e diga: Deus, obrigado pelo meu esposo. O casamento é um presente do Senhor para a sua vida. Segunda coisa que eu observo nesse texto é que nós temos aqui personagens. Nós temos Adão, temos Eva e temos, sobretudo, Deus. Da mesma forma que quando nós vamos celebrar um casamento, e ali nós reunimos, seja no templo, seja em um sítio, seja em algum salão, nós ali juntamos pessoas que nós amamos, não é? Amigos, vizinhos, parentes, irmãos em Cristo, e ali eles são testemunhas daquele momento. Mas a testemunha mais importante nesse casamento, e quem estava presente aqui no primeiro casamento da história da humanidade, era Deus. Então Deus sempre estará presente no casamento. Então, quando nós nos unimos com uma mulher, ou no caso, a mulher com um homem, o que acontece? Há um pacto, há uma aliança. E o profeta Malaquias ele é muito forte nesse sentido. Lá no capítulo 2, verso 14 em diante, ele nos diz assim: Eis que fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Por isso, eu, Senhor, eu repudio, eu odeio o divórcio, porque foi feita uma aliança. Então, casamento é bênção, casamento é pacto, casamento é aliança. Agora, interessante que esse casamento, ele era perfeito, o casamento de Adão e Eva. Era perfeito por quê? Porque até então, quando Deus havia criado todo o mundo, todo o universo, não tinha uma coisa que nós chamamos e que nós conhecemos hoje muito bem, chamada pecado. O pecado ele tem um poder para destruir relacionamentos. Eu ouvi uma palestra uma vez de um autor que diz o seguinte: quando dois pecadores dizem sim. Inclusive é um livro, né, que tem esse título. Por quê? A dificuldade do casamento é porque são dois pecadores. Não é fácil, não é? A verdade é que casamento não é achar a pessoa certa. Casamento é ser a pessoa certa. E muitas vezes nós não conseguimos devido ao quê? O nosso pecado, devido às nossas máculas, devido ao quê? Às nossas iniquidades. Então o casamento tem perigos. Esse casamento enfrentou um perigo. Nos diz a história que a serpente sagaz, né, seduziu Eva e Adão ali não cuidou de Eva, não cuidou dessa situação e eles pecaram. E isso trouxe várias consequências para o relacionamento. O pecado, ele vai gerar vários problemas. Até então tudo era perfeito, não é? Adão era o melhor homem do mundo para Eva. Também era o único, mas era o melhor. Não é? Eva não tinha ciúmes de Adão, não tinha uma vizinha bonita, nada disso. Era um lugar perfeito. Eu fico imaginando quando eles foram expulsos do jardim, a primeira noite de Adão e Eva. Deve ter sido algo terrível. Eles perceberam a bobagem que tinham feito. Mas Deus iria realmente providenciar uma forma para que isso fosse mudado. Mas eles sofreriam consequências, né? O fato é que nós observamos que o casamento tem perigos, tem dificuldades. E eu vejo alguns perigos dentro do casamento. Por exemplo, nós temos que lidar muitas vezes com palavras na hora errada e às vezes temos que lidar com aquilo que nós falamos que não vai cair muito bem no coração do nosso cônjuge. Tiago nos diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para poder falar e tardio para poder se irar. A verdade é que muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar. Machucamos as pessoas que nós amamos. Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, nos ensina que devemos tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca, que não sai dos nossos lábios nenhuma palavra que seja o quê? Torpe. O sentido de torpe é algo sujo, é algo que não honra o nome de Deus. Então, antes de você falar qualquer coisa, dentro da sua relação, dentro do seu casamento, pondere, analise. Não se esqueça das 3 peneiras. Útil, se é verdade e se é bom. Se não passar por esse crivo, não fale. É melhor ficar calado. Muitas vezes nós magoamos e nós ferimos. Às vezes falamos coisas de forma desnecessária. Eu lembro de uma história de um jovem que entrou no gabinete pastoral dizendo: pastor, eu vim aqui para falar apenas uma única coisa.
estou me separando de minha mulher. Não quero mais ficar com ela. Ela me critica o tempo todo, em todos os momentos. Tudo que eu faço é ruim para ela. Temos que tomar cuidado com isso, porque as palavras podem realmente ferir as pessoas. E palavras não voltam. Qual que é outro perigo que eu observo dentro de relacionamentos conjugais? É o que nós chamamos de rotina. Rotina é algo perigoso. Não é? Eu lembro de uma história que um amigo muito querido, ele sempre lutou para que o casamento dele não caísse na rotina. E ele sempre providenciava assim, coisas diferentes no seu casamento. Surpresas, coisas extraordinárias. Ele um dia parou na frente do serviço da sua esposa, com um carro ali, foi pegá-la após o expediente, e de repente ele colocou ela dentro do carro, abriu a porta para ela, com um cavaleiro, e pôs o carro na estrada. E a esposa ficou curiosa, o que é isso? Nós não iremos para casa? Os nossos filhos? Cadê os nossos filhos? Ele, não, já deixei com a sua mãe, já fiz uma mala, pus dentro aí do carro com roupas para você, nós estamos indo curtir um final de semana no hotel, eu já reservei. Coisas assim, mas às vezes a rotina pode gerar vários problemas dentro do casamento. Então não deixe seu casamento cair na rotina. Tenha sabedoria, tenha sensibilidade para essa questão. Outro perigo dentro do casamento são as finanças. Muitos casais têm enfrentado lutas na área financeira. Eu falo em vários lugares sobre finanças. Eu tenho um seminário que lida com isso, de forma geral, não só no contexto familiar, mas no contexto de igreja, contexto eclesiástico também. Porque o inimigo, ele quer ver a destruição da sua família. E uma das áreas que ele vai atacar, certamente, é a sua vida financeira. Porque quando há lutas nessa área, há enfermidades, o padrão de vida cai, isso tudo vai gerando o quê? Várias dificuldades dentro do casamento. Mais de 40% dos casais já brigaram por causa de questões financeiras. Nós temos que ter sensibilidade para lidar com isso, não é? Às vezes nós estamos ficando endividados, ou às vezes nós estamos comprando coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar para pessoas que nós nem conhecemos. É o que tem acontecido por aí. Então, cuidado com esse perigo. Procure orientações, procure ler sobre o assunto, procure assistir palestras. Muitos casamentos têm acabado por causa de muito dinheiro e muitos casamentos têm acabado por causa de pouco dinheiro. Então preste atenção nessa área. Cuidado com a área financeira. Uma outra área muito difícil dentro do casamento, que pode virar um perigo, é a área da sexualidade. Não é? Essa área da sexualidade é uma área muito difícil para o ser humano. Não é? Mas temos que ser precavidos e temos que, a cada dia, ter discernimento nessa área. O apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Fuja do adultério. Se existe algo que pode destruir uma relação, chama-se adultério. O adultério, ele mutila relacionamentos. A reconstrução não é fácil. Em Deus é possível, mas não é fácil. Muitas dores, muitas lutas. E várias pessoas sofrem, não apenas o nosso cônjuge. O fato é que nós temos que lidar com o quê? Com vários perigos. Competição, críticas dentro do casamento. Eu vi alguns anos atrás uma famosa ilustração a respeito de tênis versus frescobol. É de Rubens Amorese. Conta que quando você vai na praia, e quem morou perto da praia sabe disso, ali você tem um esporte chamado frescobol. Uma brincadeira, né? O pessoal sempre brinca ali na areia. 2 raquetes e uma bolinha. O segredo é você não deixar a bola cair ali no chão. Por outro lado, o tênis é um esporte onde o segredo é você jogar a bola no chão. Você joga no erro do adversário. Eu ouvi uma ilustração sobre isso. Tem casamento que é tênis e tem casamento que é frescobol. Como assim? Frescobol você ajuda o outro. O segredo é não deixar a bola cair. Você quer o sucesso do outro. Tem casamento que é dessa forma. Um ajuda o outro. Um fortalece o outro. Agora tem casamento que é tênis. Um joga no erro do outro. Aí quando o outro erra, vem aquela famosa frase: eu não falei? Você está errado. E por aí afora vai. Então cuidado. O casamento nós temos muitos perigos, muitas dificuldades. Fruto de quê? Do nosso pecado. Não é? As dificuldades que nós enfrentamos é devido ao nosso pecado.
Mas então nós observamos aqui nesse vídeo sobre o quê? Casamento é bênção, é presente. Casamento, ele é um pacto. Agora, casamento tem dificuldades. Só que o casamento, quando eu olho para esse texto, e que é o mais importante, é sobre isso que nós iremos nos deter nesses próximos minutos, é a respeito de papéis. Esse casamento nós tínhamos quem? Adão e Eva. E cada um tinha um papel dentro desse casamento. Uma coisa que eu observo muito é acerca dos homens hoje. Eu escutei alguns anos atrás, e li depois sobre isso, de um autor norte-americano, o seguinte tema, uma palestra e, na verdade, um livro, chamado Silêncio de Adão. E nela ele faz uma pergunta muito interessante. Onde estava Adão quando Eva aceitou comer ali do fruto, no sentido, melhor dizendo, quando Satanás tentou Eva? Onde estava Adão nessa história? Ele estava do lado? Alguns interpretam de maneiras diferentes sobre isso. O fato é que nós observamos que Adão não a defende, Adão nos coloca diante da situação, e muitas vezes eu percebo isso, os homens não têm cumprido o seu respectivo papel. Então, o primeiro papel que eu gostaria de tratar nesse dia é o papel do homem. No caso aqui, é o papel de Adão. O apóstolo Paulo, depois de milhares de anos, centenas de anos, ele escreve Efésios. E lá no capítulo 5 de Efésios, ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala do amor de Cristo para com a igreja e fala do amor do homem para com a sua esposa. Então, é uma ilustração, na verdade, aplicações extraordinárias. E ele nos diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma tarefa difícil mesmo, mas é o quê? É um princípio da palavra de Deus, que nós, como maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Se eu te fizer uma pergunta, eu creio que certamente, se você estiver perto da sua esposa, você vai responder prontamente sim. A pergunta é, você ama a sua esposa? Certamente você ama. Você vai levantar a mão ou vai fazer algum gesto aí demonstrando isso. Mas agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Sua esposa percebe o seu amor por ela? Muitas vezes, aí que está o problema. Nós falamos que amamos, mas de fato, os nossos cônjuges, a nossa esposa, ela não percebe o nosso amor por ela. Estou falando como homem. Eu também sou casado já há 15 anos, e eu sei o que eu estou dizendo. Então, como você vai fazer com que sua esposa perceba o seu amor por ela? Eu, alguns anos atrás, li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é muito interessante porque o autor mostra que cada ser humano, que cada pessoa tem uma forma de amor, uma forma que lhe toca mais. Aí esse autor fala a respeito de 5 linguagens. Ele fala, por exemplo, de palavras de afirmação. Tem pessoas que gostam de ouvir elogios, não é? Eu aprendi, elogie em público, critique em secreto. Nunca critique a sua esposa diante das pessoas. Sempre em secreto, em casa. Em público, elogie. Eu tenho certeza que sua vida será melhor. Suas noites serão muito melhores. Não se esqueça disso. Talvez a linguagem dela seja isso. Palavras de afirmação. Alguns, entretanto, têm um outro tipo de linguagem. É o que nós chamamos de toque. Não é? Tem pessoas que precisam ser tocadas. Jesus sempre tocou nas pessoas. Ele nos ensina isso. Precisamos tocar, fazer carinho, abraçar. Não é? São coisas que mulheres geralmente gostam muito. Tem o que nós chamamos de atos de serviço. O que são atos de serviço? São o quê? Pequenas atitudes diárias. Lavar, às vezes, ali uma vasilha, passar um pano no chão, coisas desse nível, coisas desse tipo. Não é? Tem mulheres que gostam que o homem ajude de vez em quando em alguma tarefa doméstica. E quando a mulher trabalha fora, o homem tem que ajudar realmente. Não é fácil cuidar de filhos, não é fácil cuidar da casa e ainda, muitas vezes, ministérios, trabalhos nas suas comunidades locais ou nas igrejas, não é verdade? Então tem essa linguagem de amor, atos de serviço. Qual é a outra linguagem de amor que é muito conhecida? Presentes
não é? Tem pessoas que gostam de ganhar presentes e muitas mulheres gostam. Quando você presenteia alguém, você está dizendo, olha, eu pensei em você, eu dediquei um tempo para poder comprar isso para você, independente do valor, não é? E, então, presentei. Eu assisti um filme alguns anos atrás, onde o autor dizia como atingir o coração de uma mulher. Presentes inesperados em horas inesperadas. E ter um tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É assistir um filme juntamente com a esposa, é fazer um passeio na praça, é dedicar tempo a ela de qualidade. Então, nós, como homens, devemos amar nossas esposas, não é? Este amor é um amor que deve ser um amor romântico. Devemos cuidar de nossas esposas. Você cuida da sua esposa de forma assim romântica? Muitas mulheres reclamam acerca disso. Romance, não é? Abrir a porta do carro, puxar a cadeira para que ela possa sentar. Não é puxar a cadeira para poder sentar no chão, não. É sentar na cadeira. Não faça isso, não é? O fato é que muitas vezes falta romance, uma flor, não é? Algo nesse sentido. Então, nós temos amado as nossas mulheres, elas percebem de fato o nosso amor por elas, não é? Então devemos zelar por elas, cuidar de nossas esposas. Agora, eu queria que você pensasse, não é? Nós temos aí o papel do homem, mas também temos o papel da mulher. Aqui tinha Eva. Você, esposa, você já entendeu o seu papel dentro de uma relação? Alguns anos atrás, eu li um livro chamado 7 Segredos que ele nunca vai contar para você, mas que você precisa saber. Muitas mulheres não compreenderam a essência masculina. Não entenderam. Esse autor chamado Kevin Leman escreveu este livro e ele ali relata quais são as 3 coisas mais importantes para o homem. Toda vez que eu vou ministrar uma palestra para casais e eu pergunto para as mulheres quais são as 3 coisas mais importantes para o homem, as mulheres prontamente respondem. Número 1, sexo. Número 2, sexo. Número 3, sexo. Mentira. Não é assim. O sexo faz parte, é verdade, mas não está em primeiro lugar. Esse autor fez uma pesquisa, o autor Kevin Leman, e constatou que a primeira coisa mais importante para o homem é ser respeitado. O homem gosta de saber o que acontece na casa dele. Ele quer que todos compreendam que ele é o líder daquele lar. Quando isso não acontece, vários problemas surgem no casamento. Muitas vezes, o homem se sente desrespeitado. Segunda coisa mais importante para o homem, sentir-se necessário. O homem quer ser necessário, ele quer ser importante dentro da família e dentro do casamento. É mais ou menos assim, uma mulher chega em casa e de repente ela olha ali na cozinha e percebe que tem uma lâmpada queimada. Ela diz assim, não tem homem nessa casa para poder trocar essa lâmpada? Sabe o que vai acontecer? Aquela lâmpada vai ficar ali mais de um ano queimada, porque o homem se sentiu desrespeitado e sentiu-se desnecessário. Agora, se a mulher virar e falar assim, nessa casa não tem ninguém que troca lâmpada como o meu amor, ele é o melhor, ele vai pegar a cadeira, vai pegar um banco, vai subir e vai trocar a lâmpada rapidamente. Então, a primeira coisa que um homem gosta, ser respeitado. Segunda coisa, sentir-se necessário. Terceira coisa, ser satisfeito. Aí envolve a área da sexualidade, não é? Você deve cuidar disso, deve zelar por isso. Então, cumpra o seu papel. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Ela cuida do seu lar, ela tem sabedoria. Cuidado na hora de falar. Tenha sabedoria, peça a Deus discernimento. A mulher sábia é mulher de oração, mulher guerreira. Ore, clame ao Senhor. Muitas vitórias você somente conseguirá mediante a oração. Não se esqueça disso. A mulher sábia, a mulher prudente, a mulher de Provérbios capítulo 31, ela cuida de si mesma. O homem sempre é seduzido pelo olhar. Então a mulher realmente deve cuidar de sua aparência. Seja sábia nesse sentido também. Não é? E que Deus lhe abençoe poderosamente. Que você se torne cada dia uma mulher segundo o coração de Deus. Casamento é isso. Casamento é um presente, casamento é um pacto, casamento tem perigos, casamento tem papéis. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a ter um casamento melhor. Um grande abraço.